Vamos lá, vamos começar falando de Vitória 1, Defensa e Justiça 1, né? O Vitória que chegou ao seu terceiro empate em 4 jogos na Copa Sul-Americana, ainda não venceu. E Vitor Vilar, hoje o Carpini de fato deixou claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tivemos aí um Vitória completamente reserva, né? Basicamente ali o Lucas Arcanjo, um ou outro jogador. A gente dá para considerar titular ou um reserva muito utilizável, né? De resto ali, jogadores que não são considerados titulares desse time do Vitória. Vou começar falando sobre isso, perguntando a você. De fato, o Vitória acordou para a sua realidade, que é focar no Campeonato Brasileiro, né? Tem jogo importantíssimo contra o Vasco em casa, né? Um jogo que se você tropeçar já vai ficar numa situação ainda mais complicada. Então, antes da gente entrar no jogo, a escalação, a estratégia, essa prioridade para o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo uma competição sul-americana, que não é todo ano, por exemplo, que o Vitória consegue participar, na sua visão, foi correta? Fala, Fábio, fala todo mundo que está aqui, né? Rapaz, eu acho que é importante mesmo a gente abordar isso antes de falar do jogo em si, né? Daqui a pouco a gente pode falar do jogo, porque é o seguinte, cara, esse jogo deixou um recado muito claro pro torcedor, né? Tinha muito torcedor ainda que estava meio que na expectativa do Vitória virar a chave na Sul-Americana, né? Achava que valia a pena disputar a Vera Sul-Americana, nesse momento, pelo menos, tentar buscar a classificação sul-americana, né? Tentar administrar esse elenco para jogar Série A e Sul-Americana ao mesmo tempo, sendo que a situação do Vitória na Série A é muito difícil. Agora, esse jogo, né, hoje, né, contra o Defensa e Justiça, deixou muito claro, e eu acho que é importante a gente pontuar aqui, né, iniciar a live pontuando isso, que, cara, eu acho que está muito claro para todo torcedor hoje, até que não é torcedor, mas acompanha o Vitória, que hoje o Vitória é um dos times mais incompetentes do Brasil. Assim, pelo menos dos 20 times que estão disputando a Série A, tá? Que é o campeonato do Vitória, no final das contas, ele é certamente um dos mais incompetentes, se não for o mais incompetente. É capaz de ter, inclusive, times na Série B que são mais competentes, em termos ofensivos que eu estou falando, mas também defensivos em certa parte. Capaz de ter times na Série B mais competentes do que o Vitória. E eu não estou falando isso, assim, só por causa desse jogo, né? A gente está falando isso aqui desde o início da temporada, de como as peças do Vitória são muito aquém do que o Vitória disputa. Se é difícil disputar a Série A com as peças, imagine disputar a Sul-Americana e a Série A ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente for pegar, sei lá, até rolou esse assunto aqui, né, no off, assim, cara, se a gente for pegar o Sport, que é o lanterna da Série A hoje, né, largando os boxes, como a gente está brincando, eu acho que o ataque do Sport, ele é mais qualificado do que o do Vitória. Sinceramente, eu acho que é mais qualificado. Pelo menos ele tem jogadores mais técnicos do que o do Vitória. Porque o Sport, Um por exemplo, Pablo tem no Pablo Vitória e. ajudaria muito, né? Exatamente. Pablo e Gonçalo Paciência são dois centroavantes. Dois centroavantes que hoje qualquer um deles jogaria certamente no Vitória. Né? Eu acho que Gonçalo é o melhor dos dois, mas até o próprio Pablo, que seria hoje o reserva de repente. Arthur não, né? O outro não. Mas Gonçalo Paciência certamente jogaria no Vitória, seria titular absoluto, e Pablo também jogaria no Vitória. Hoje seria um jogador importante para o Vitória. Isso eu estou falando porque o time está em maio, né? Já estamos em 6 de maio, 7 jogos da Série A rolaram, 4 jogos da Sul-Americana rolaram, o Vitória já está fora da Copa do Brasil, e a gente ainda está falando desse assunto aqui. Então, a gente está falando de um time hoje que largou super mal na Série A, está na lanterna, mas tem duas opções que seriam titulares do Vitória hoje. Absolutamente. E o Vitória hoje não tem nenhum centroavante. Hoje, se a gente for pegar o jogo de Defensa e Justiça, como já aconteceu em vários jogos da Série A, inclusive do Vitória, nessa temporada, né, não só na Série A, as três opções de camisa 9 do Vitória, que estão no elenco, eles estiveram em campo em momentos diferentes. Fábio, depois Janderson, e aí depois de Anderson, Carlinhos. Os três estiveram em campo. E os três prejudicaram muito o Vitória no jogo. Prejudicaram muito o Vitória no jogo, de conseguir um resultado hoje em casa. É curioso porque, assim, muita gente se animou com a partida de hoje porque ia pegar o Defensa e Justiça, né? Que é um time que vem de 10 jogos sem vencer,
tá uma fase muito ruim mesmo, com 3 derrotas seguidas nos últimos jogos, que não venceu nenhum na Sul-Americana ainda, igual ao Vitória, não venceu nada na Sul-Americana ainda, que veio para cá, para Salvador, com um técnico interino, né? Já que o Pablo Muner foi demitido por causa dessa fase ruim. É normal, né? Não é só no Brasil que as fases ruins, os jejuns demitem técnicos. Mas assim, a verdade é que muita gente se animou com isso e pediu para o Vitória jogar com time força máxima contra o Defensa e Justiça e tal. Mas eu não sei, cara, sinceramente, qual time é pior. Eu não sei se o Vitória ele não é, por exemplo, tão ruim ou até pior do que esse Defensa e Justiça. Porque, assim, a gente precisa lembrar que tem esse recorde, né, esse histórico ruim do Defensa e Justiça recente, mas o Vitória também vive um momento muito ruim, tá? Muito ruim. Tudo bem que não são 10 jogos seguidos sem vencer, como é o caso do time argentino, mas agora o Vitória, como você mesmo chamou aí, o Vitória chegou a uma vitória apenas nos últimos 13 jogos. E se a gente for pegar um recorte maior um pouco, são 2 vitórias nos últimos 16 jogos. E esses 16 jogos, como eu já falei mais de uma vez aqui, foi justamente o momento em que a temporada aumentou o nível, né? Veio a Copa do Brasil segunda fase, veio a final do Campeonato Baiano, veio o início da Sul-Americana, o início da Série A. E esse recorte aí dos 16 jogos, que o Vitória só tem 2 vitórias em 16 jogos. Então a fase também é ruim, não é só o Defensa e Justiça que está nessa fase, não. E aí, nesse recorte, Fábio, vou te perguntar, nesse recorte dos 13 jogos que a gente falou que o Vitória só ganhou uma, só tem um jogo que o Vitória não tomou gol. Com a nossa slide aí fica fácil. Qual foi esse jogo? Foi na Argentina, né? 0-0 com o Defensa. Pois é, foi justamente desse Defensa e Justiça aí que a gente está falando que é ruim. Foi o único jogo, né, dessa. Inclusive, esse jogo faz parte desses 10 jogos aí sem vencer do Defensa e Justiça. Foi justamente desse time que muita gente se empolgou para enfrentar hoje que o Vitória não tomou gol. O único jogo desses 13 que o Vitória não tomou gol foi desse Defensa e Justiça aí. Então, Se a assim, gente pegar velho, o recorte em casa, Vitor, tomou gol em todos, né? Se for contar pois só os é, jogos como mandante. exatamente. E antes, né? Se a gente for buscar antes, também tomou vários gols em jogos da Copa do Nordeste que não devia ter tomado, e da Copa do Brasil tomou 2 em casa do Náutico. Então é um time que a gente foca muito na parte ofensiva, mas a parte defensiva também do Vitória não tem sido competente, né? Então, assim, hoje o Vitória, respondendo mais a sua pergunta aí, o Vitória agora ele cumpriu todos os seus jogos em casa na Sul-Americana. Todos os seus 3 jogos em casa já foram cumpridos. O Vitória somou 2 pontos em 9 jogos em casa. E se a gente for olhar o recorte total do Sul-Americano, ele somou 3 pontos em 12 disputados. Certo? 2 pontos em casa dos 9 disputados e 3 dos 12 disputados. Então, assim, eu acho que até antes, cara, desse empate aqui, a classificação, para mim, sinceramente, meio que já era, assim. Porque o Vitória, agora, vamos pegar o recorte agora. A classificação já era, velho. Eu acho muito difícil classificar. Porque o Vitória, ele vai ter que somar 6 pontos agora, para quem sabe ir para os playoffs, quando ele pega um time da Libertadores, né? Que vem da Libertadores. Porque o Universidade Católica, que vai jogar amanhã, ele pode chegar a 10 pontos. Aí o Vitória não alcança mais. Seria o líder, obviamente, o Vitória pode no máximo ir aos playoffs. Universidade Católica pode chegar, vai enfrentar o Cerro Largo, que é um time, né, bem débil, assim, um time bem fraco. Então pode chegar a 10 pontos e aí o Vitória não alcança mais a Universidade Católica. Então, assim, eu acho que esse resultado, ele é, de certa forma, é positivo, digamos assim, porque dessa forma eu acho que até o último torcedor do Vitória, que ainda tirava alguma coisa da Sul-Americana, esperava alguma coisa da Sul-Americana, ele vai esquecer de vez o Sul-Americano. Eu acho que agora acabou essa fantasia com a Sul-Americana e o Vitória vai focar, o seu torcedor também vai focar 100% na Série A, que como a gente já falou aqui, a coisa tá feia, velho. O Vitória tá na zona de rebaixamento da Série A. Tudo bem que tem pontuação melhor do que do ano passado, tal. Muita gente se espelha nisso, né? Porque o Vitória começou pior o ano passado a Série A e depois se recuperou. Mas é um acidente, assim, até o próprio raio-x que a gente traz aqui mostra que é um fato assim, 30 times que começam assim na Série A. Eu acho que, de certa forma, isso foi inflado, porque no começo do ano, né, o presidente Fábio Mota, ele foi muito leviano nas suas palavras, sabe? Ele foi muito até irresponsável, porque ele falou em várias entrevistas no início do ano
que o Vitória almejava chegar à final da Sul-Americana. O Vitória almejava disputar a final da Sul-Americana essa temporada. Não é na próxima, não é na outra, é nessa temporada. Ele falou isso em várias entrevistas antes da temporada começar. Para mim, essa foi uma das maiores falácias que o presidente já disse, ainda mais pensando no elenco que ele estava montando. Porque quando a bola rolou nessa temporada 2025, ficou muito claro que o Vitória jamais disputaria bem essa competição. Ficou muito claro que quando a temporada começou, a gente foi vendo as peças se encaixando, né? As perdas do time, como Wagner Leonardo e Lucas Esteves, ficou claro que o Vitória não tinha elenco para disputar. Então, por exemplo, trazendo para o jogo de hoje, tá? Um exemplo claro. No jogo de hoje, o Vitória teve assim várias chances de fazer o 2-1 no segundo tempo, né? Ele empilhou uma chance de empilhou chance no segundo tempo. Só que o Vitória, esse Vitória que Fábio Mota disse que poderia disputar a final da Sul-Americana, poderia chegar à final da Sul-Americana, e que, de certa forma, encheu o torcedor, né, encheu o peito do torcedor para ir para essa competição. Esse Vitória, né, que ele montou, tem um elenco hoje, em que Carlinhos, que fez um gol contra o Grêmio, ele fez um gol contra o Grêmio e, de repente, voltou a ser a opção de ataque, voltou a ser a opção de camisa 9. E aí, no jogo de hoje, ele perde pelo menos dois gols claros, como perdeu hoje. Dois, para ser muito honesto, muito, sim, muito de boa com ele, porque dá para contar uns três, na verdade, que ele perdeu. Esse elenco tem Gustavo, que é um jogador que vive de lampejos, o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, que seja. Vive de lampejos desde o ano passado. É um jogador que atua bem uma partida para depois ficar oito sem jogar bem. E esse Gustavo teve, no segundo tempo, quando estava 1-0 ainda para o Vitória, ele teve a chance do jogo de fazer 2-0 para o Vitória, e ele me deu um chute tosco, completamente tosco, sendo que antes, no primeiro tempo, quando já estava 1-0 para o Vitória também, ele tinha perdido outra chance, né, num chute muito ruim também, que ele deu de bico, sem força nenhuma para a defesa do goleiro. Esse Vitória, que almeja chegar na final sul-americana, segundo o presidente, tem Fábio, que recebe uma chance hoje de ser titular, né? Hoje ele é assim indiscutivelmente reserva, opção para o segundo tempo, mas ele recebe a chance de ser titular numa posição centroavante que é extremamente carente, e ele erra tudo que pode. Um jogador que prejudicou muito mais o time com as suas decisões. E assim, não dá nem para esperar muito, porque desde que ele chegou no Vitória, é um atleta que claramente tem vigor físico, tem vontade, tem tudo, mas claramente precisa ser muito lapidado ainda, muito lapidado tecnicamente. E o Vitória não pode esperar que ele de repente seja lapidado assim. Não vai ter como. Esse Vitória, que hoje está aí sem vencer na Sul-Americana e que almejava chegar à final da Sul-Americana, tem Janderson, que é um jogador assim que entra com vontade, que participa do jogo, não se esconde. Eu acho que ele é um cara que tem esse mérito de não se esconder, de participar, de entrar com muita vontade sempre. Tem força física, tem arrasto, aquela coisa toda, mas ele acumula decisões erradas em campo, todos os jogos acumulando decisões erradas. Ele é um cara que, por exemplo, no jogo de hoje, sabe fazer um drible de corpo assim, belíssimo na linha de fundo, né, numa jogada, e logo na jogada seguinte ele domina com a canela e aí a jogada vai para o saco completamente. O mesmo cara que é fominha num lance depois desse ele foi fominha e aí não passou para o Oswaldo livre na esquerda e acabou é, chutando o bloqueado. Esse mesmo Vitória tem Eric, que é um jogador que chegou recentemente para ser solução, que é aquele Eric, né, que é um cara participativo, carrega bem a bola, é habilidoso, mas é muito fácil de marcar, porque no jogo de hoje mostrou mais uma vez que só tem a perna esquerda, que só sabe cortar para dentro, tentar chutar. Hoje, no Defensa e Justiça, nesse jogo Defensa e Justiça, o único jogador que foi lúcido e produtivo no ataque foi o Oswaldo, pô, que jogou de ponta esquerda hoje. Foi o cara que foi realmente produtivo, lúcido no ataque. Talvez tenha sido a melhor partida de um jogador na ponta esquerda do Vitória no ano de 2025. Foi a partida de Oswaldo hoje. A melhor partida de um ponto esquerda do Vitória no ano de 2025. Só que o Oswaldo, ele tem 38 anos, pô. A gente sabe que ele é um cara que não vai jogar assim 31 rodadas que ainda faltam na Série A. Não vai conseguir. Ele não tem físico hoje, né, pela idade, nem de jogar 90 minutos no mesmo nível. Mostrou hoje contra o Defensa e Justiça também como ele caiu no segundo tempo. Então imagine jogar 31 jogos nessa posição. Não vai acontecer. E aí, indo além dos que já jogaram hoje, né, tem Lucas Braga, que até agora que custou 5 milhões e até agora não rendeu. Tem Léo Pereira que chegou e o próprio Carpini parece que não gosta dele, porque
praticamente não utiliza ele. O jogador que quando entrou também não mostrou muita coisa. Então esse é o Vitória, pô, que está aí disputando a Série A Sul-Americana ao mesmo tempo. É um Vitória que precisa, hoje, de um camisa 9 urgentemente. Precisa acertar no camisa 9. Então ele precisa que Kaiser estreie contra o Vasco e já comece a fazer gols de imediato. Sendo que isso Já tá acontecer, né? treinando o Dele Kaiser? estrear, voltou a treinar, tava a expectativa é que ele estreie não como titular, mas no banco pelo menos, né? Sirva como opção para Carpini contra o Vasco. Voltou a treinar essa semana com bola, tá treinando com os companheiros, a expectativa é que ele seja relacionado pela primeira vez contra o Vasco, mas não para ser titular. Isso já diz muito, né, Fábio? Porque assim, o Vitória precisa que ele chegue, estreie e já faça gols. Só que até pela própria condição que a gente está falando aqui, que ele ainda vai estrear no banco, é um cara que tem um mês, pô. Ele tem um mês no Vitória, já, praticamente, e ainda não estreou. Então, é um cara que, assim, para ele entrar no time, vai demorar muito tempo. A gente já falou isso aqui, pô. Vai pegar ritmo, vai ter que pegar entrosamento, para depois a gente ver se ele presta ou não. E esse Vitória, ele precisa, mais uma vez deixou claro hoje, que precisa acertar em cheio no ponto esquerda, na janela do meio do ano. Na janela do meio do ano, ele precisa trazer um cara que consiga minimamente ser produtivo no ataque pela ponta esquerda. Isso sem falar, assim, várias outras posições que o Vitória precisa ter de reforçar no meio do ano também. Então, assim, cara, esse é o recado que fica da partida de hoje, assim. Antes de analisar o jogo, a gente tem que trazer esse recado, assim. O Vitória não tem condição de disputar a Sul-Americana e a Série A. O Vitória, com o elenco que tem, ele não consegue nem fazer uma Série A minimamente segura. O Vitória, os pontos que ele conseguiu até agora foram pontos, assim, suadíssimos. A única vitória que o Vitória tem na Série A contra o Fortaleza foi um jogo suadíssimo, que podia dar de tudo, inclusive o Fortaleza ganhar no Barradão. Então, velho, é um time que não tem condição. Que hoje, para jogar a Série A com alguma competência, ele precisa melhorar muito, contratar muito, acertar em algumas contratações, precisa que Kaiser dê resultado. Então, esse time não tem, assim, não tem gás para enfrentar a Sul-Americana. E o Vitória demorou até para perceber isso, né? Eu acho que agora, depois dessa partida, ficou muito claro que o Vitória tem uma prioridade que é se recuperar na Série A e ponto final. É contra o Cerro Largo, né? A gente até já falava, você até já defendia ali naquele jogo, né? Tinha um jogo decisivo contra o Grêmio, né? No final de semana. E o Vitória foi com o time titular naquele jogo e acabou perdendo, né? Nem teve o resultado e ainda desgastou para um jogo importante ali contra um rival que hoje é um adversário direto ali na tabela de classificação, né? Mas nesse jogo, Vitor Vilar, quando saiu a escalação do Vitória, eu vi parte da torcida um pouco frustrada, tá? Com o Vitória oficialmente jogando a toalha, né? A escalação é basicamente, ó, jogamos a toalha na Sul-Americana, vamos pensar no Campeonato Brasileiro. Para esse torcedor é o quê? Faltou um pouquinho de noção da realidade, é isso? Porque eu vi muita gente Cara, reclamando, eu assim. acho Meu frustrado com a é escalação isso. completamente reserva. Esse meu recado é muito para o torcedor que acha assim, cara, eu como torcedor do Vitória, né, claramente, eu sou torcedor do Vitória também, né? Eu estou muito feliz do Vitória voltar a jogar a Sul-Americana, muito feliz. Meu projeto no início do ano era que o Vitória fosse montar realmente um elenco que ele conseguisse disputar Série A e Sul-Americana ao mesmo tempo, com boa chance nos dois, certo? Com bom desempenho nos dois. Que ele montasse um elenco para isso. Só que quando começou a temporada e a gente começou a observar o futebol do Vitória, né, a forma como o Vitória estava se comportando em campo, e o rendimento das peças, sobretudo o rendimento das peças, eu acho que o Vitória fez uma estratégia até, de certa forma, inteligente, porque manteve os jogadores do ano passado que renderam bem, né, que terminaram a Série A como titulares. Se você for pegar o time que enfrentou o Flamengo, por exemplo, na última rodada da Série A, tirando o Alejandro, todo mundo ficou. Saíram, obviamente, aqueles que foram vendidos, né, que é Lucas Esteves e Wagner Leonardo. E Alejandro, que foi devolvido para o Bragantino, depois negociado pelo Bragantino. Mas assim, ele manteve uma base e reforçou. Só que você teve, ao mesmo tempo, as saídas pesaram muito, não houve reposição à altura, e os jogadores que chegaram na tentativa de elevar o nível do time, eles não mostraram
não deram esse retorno, não deram esse retorno para a equipe, né? Não elevaram o nível em hipótese nenhuma. Lucas Braga, Rato, jogadores que não elevaram o nível do Vitória. E as carências, né? Você tem um centroavante, aliás, você não tem centroavante, você não tem lateral esquerdo, né? Não tem um lateral esquerdo à altura do que foi Lucas Esteves. Então, assim, cara, o elenco não deu respaldo para quem entende minimamente de bola, assim, para o torcedor. Cara, eu acredito que o torcedor que entende minimamente de bola e o torcedor que entende mais de bola percebeu que esse elenco não aguentaria essas duas competições ao mesmo tempo. E que mesmo quando a gente fala apenas do recorte da Série A, o Vitória teria dificuldades. Porque teve a janela do início do ano, o Vitória não se reforçou bem. Teve a janela, a segunda janela, a janela extra ali após os estaduais, o Vitória não se reforçou bem. E aí agora começou a Série A, vai até a pausa no meio do ano com esse elenco, e o time não tem nível para enfrentar a Série A com conforto. Então, cara, para o torcedor mais realista, eu diria, para o torcedor que acompanha mais a fundo, que é mais realista, não se empolga com o fato do Vitória estar de volta à Sul-Americana, que não se empolga com as falas do presidente, que eu volto a dizer, ele foi um dos responsáveis por inflamar esse desejo na torcida do Vitória, inflamar essa, de certa forma, essa fantasia, na minha visão. Para o torcedor que é mais pé no chão, que eu acho que é o nosso público aqui, inclusive do 45 minutos, ficou muito claro que o Vitória teria que fazer uma opção nesse início de ano. Com jogos, nesse início de Série A, melhor dizendo, tá? Com jogos às quartas e aos domingos, seguidamente, assim, do jeito que tá. O Vitória só não tá jogando, volto a dizer, quarto domingo, não jogou na semana passada, quarto domingo, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Se tivesse feito o mínimo do Vitória, teria jogado também quarto domingo na semana passada. Então, para um time que teria até a pausa do Mundial esse calendário, o Vitória não ia aguentar. O Vitória não tinha elenco, volto a dizer, nem sequer para ser confortável na Série A até a pausa do Mundial. Imagine você disputar duas competições ao mesmo tempo. Então, assim, para o torcedor mais realista, ele entendeu isso. Acho que já há muito tempo. Então, por exemplo, eu era a favor, como você bem lembrou, de já poupar contra o Cerro Largo. Poupar muitos jogadores contra o Cerro Largo para poder enfrentar o Grêmio com a galera em alta, né? A galera ainda com a bateria cheia, assim, recuperados. Por exemplo, o Baralhas jogou contra o Cerro Largo e contra o Grêmio. Acabou jogando pouco contra o Grêmio e jogando pouco contra o Cerro Largo. Não jogou bem né, nenhuma das duas partidas, né? Quando ele podia ter sido culpado com o Cerro Largo e jogado toda contra o Grêmio. Um jogo muito mais importante do ponto de vista da sobrevivência do Vitória do que a Sul-Americana. Agora sim, velho, eu não culpo o torcedor de querer ir bem na Sul-Americana pela carência, né, que tinha dessa competição. Ver o Vitória de volta na competição internacional é muito bom. Mas, infelizmente, as porradas que o Vitória está tomando na Sul-Americana, né, de não conseguir ganhar em 4 jogos, eu acho que até isso caiu a ficha para o torcedor. E aí, vou pelo outro lado também, para finalizar o comentário, que é o seguinte: independentemente, eu acho que o Vitória tem profissionais de futebol, Carpini, Maneca, todos os membros da comissão técnica e da direção de futebol, eles estão lá, estão sendo pagos pelo clube, porque eles entendem mais do que o torcedor. E eu acho que faz parte da decisão, faz parte do trabalho deles tomar a decisão de gerir melhor esse elenco. Então, independentemente do torcedor gostar ou não do Vitória aí hoje com um time com 7 reservas, como foi com o Defensa e Justiça, ele tem que tomar a decisão, assim, o técnico tem que tomar essa decisão. A direção de futebol tem que bancar essa decisão, independentemente do torcedor gostar ou não. Porque a direção do Vitória de futebol é o departamento de fisiologia e a comissão técnica que sabe o desgaste dos jogadores, que sabe como é que eles estão fisicamente, como é que eles estão treinando e por aí vai. E planejamento. Vou trazer mais um detalhe, assim. Daí a minha visão, né, sobre essa escalação, né, que, enfim, que gerou algum debate nesse início do jogo, né, antes do jogo. Eu acho que esse jogo, na minha visão, tá? Eu, se fosse, não sou profissional do futebol, assim, não sou da comissão técnica, não sou diretor de futebol, mas pelo pouco que eu entendo de futebol, como é que eu aproveitaria essa partida contra o Defensa e Justiça agora? Eu acho que esse jogo era um jogo para o Vitória aproveitar uma fase do Defensa e Justiça e aí ele ganhar do Defensa e Justiça, ganhar bem, ganhar levantando a moral do time,
mas não pensando na Sul-Americana. Eu acho que o Vitória deveria aproveitar uma fase do Defensa e Justiça, esse jejum de 10 jogos, como a gente falou, o fato de estar com o técnico interino, em crise e tudo mais, para ganhar, levantar a moral do time, pensando na Série A e não na Sul-Americana, sabe? Eu acho que pensando na Série A, que é o coração do Vitória mesmo, é a prioridade do Vitória nesse momento, o Vitória precisa recuperar a moral. O Vitória tinha que ganhar hoje para poder levantar um pouco o queixo e enfrentar o Vasco com o peito mais inflado mesmo, sabe? E eu acho que Carpini acertou a colocar várias reservas para jogar. Primeiro porque, como a gente já vem falando, tem que poupar para a Série A, porque o jogo do Vasco é um jogo fundamental. O Vitória tem que pontuar em casa para poder se recuperar. É dentro daquela tabelinha que a gente faz do jogo, da tabela da salvação, né, da tábua da salvação, o Vasco é um jogo fundamental em casa, concordo? E aí tem que poupar. Eu acho que mesmo com os jogadores reservas, ele tinha condição de ganhar do Defensa e Justiça. Agora, é muito importante também ter escalado os jogadores reservas para você dar ritmo a alguns jogadores que estão sem ritmo por estarem sem jogar e para você recuperar outros tantos, cara, que tiveram oportunidade hoje, que precisavam ser recuperados pensando na Série A. Entende o que eu estou falando? Então, por exemplo, Cáceres. Cáceres vai enfrentar o Vasco obrigatoriamente porque Claudinho está suspenso. E Cáceres já vem de uma sequência não vem de uma sequência boa de jogos, sabe? Não está com aquela confiança. Então você tinha que escalar Cáceres mesmo no jogo de hoje, porque ele vai enfrentar o Vasco e precisa de ritmo para enfrentar o Vasco bem. Outro cara, o Wellington Rato. O Wellington Rato tinha que jogar hoje mesmo contra o Defensa e Justiça como titular, porque é um cara que precisa entrar nesse elenco de uma vez por todas. Ele precisa virar uma peça ativa do elenco do Vitória, de uma vez por todas. Porque ele é um jogador técnico, acho que ninguém duvida disso. É um jogador que tem capacidade técnica de ajudar o Vitória, nesse deserto técnico que o Vitória tem. Neres é um cara que precisa também recuperar, aproveitar um jogo desse para recuperar o nível dele, recuperar o ritmo, recuperar o nível que ele já mostrou no Vitória no passado. Vitória hoje tem uma defesa que precisa de opções, né? Precisa de reserva, precisa por exemplo, Edu agora machucou. Edu não, desculpa. Zé Marcos machucou. Então precisa de alternativa. Neres tem que recuperar o nível dele. O próprio Ricardo Hiller. Baralhas agora vai ficar um tempo indeterminado sem jogar, porque está com labirintite, certo? Então, sem Baralhas, Ricardo Hiller é uma opção. Talvez ele tenha que jogar todo esse período que Baralhas está fora. Então tem que recuperar Hiller. E ele precisa recuperar, inclusive, porque ele já mostrou no ano passado, Ricardo Hiller. Então, assim, na minha visão, esse jogo, ele era importante nesse sentido, cara. Pensando na Série A também, sabe? Para você trazer peças de volta para o elenco, você tentar recuperar esses jogadores fisicamente, né? Os que estão sem ritmo, mas também recuperar animicamente, porque, velho, só para reforçar, tá? São esses jogadores aí que vão ficar no Vitória até a pausa para o Mundial. São esses jogadores que vão ter que manter o Vitória vivo na Série A até a pausa para o Mundial. Para aí, quem sabe, o Vitória poder se reforçar bem e aí enfrentar o restante da temporada com um time tecnicamente melhor. Então, são esses caras aí que têm que ser recuperados. Então, eu acho que o jogo deveria ter servido para isso, né? Tudo bem que o resultado foi muito ruim, mas tem algumas boas novidades aí, né? Tivemos boas Isso. atuações aí que dá para, de repente, aproveitar. É isso, Vitor Vilar. Vamos entrar no jogo, né? Porque foi um jogo bastante movimentado, né? A gente teve 39 finalizações na partida, 20 do Vitória, 19 do Defensa e Justiça, 7 no gol, né? Para cada lado, né? Os goleiros também tiveram que trabalhar bastante. E me parece, Vitor Vilar, não consegui ver o jogo completo, mas vi um compacto de 15 minutos, né? Com os melhores momentos. E me parece que é um Vitória que mais uma vez peca no setor ofensivo, né? Na eficiência. Apesar de ter criado bastante, o gol só saiu na falha do goleiro do Defensa e Justiça, né? Soltou a bola ali no pé do Edu. Mas no geral, dá para dizer que o time, é, como você já disse aí, que o elenco mostra também que tem outros jogadores ali que estão escanteados, né? Estão na reserva e que talvez possam ajudar mais ali sendo titulares. Porque eu também vi muita gente ao final do primeiro tempo falando, pô, o reserva tá melhor que o titular. É claro que tem a questão do Defensa e Justiça, né? Que é um time que tá numa má fase, é um time frágil, de uma liga mais frágil, que é o Campeonato Argentino. Mas essas duas perguntas. O que tem de boa notícia em relação às reservas que atuaram
E se seja reserva ou titular, a eficiência do ataque ainda é o principal problema. Não, foi exatamente esse problema, assim, a eficiência do ataque, né, a competência, como eu usei no início da live, desses homens de ataque, foi o grande problema do Vitória hoje, sabe, Fábio? E, de certa forma, assim, quem teve essa impressão, né, de que os reservas jogaram melhor do que os titulares, ele tem essa impressão porque o primeiro tempo do Vitória, quando o time estava majoritariamente reserva, ele foi bom hoje. Foi até uma boa notícia para o Vitória no primeiro tempo hoje. O primeiro tempo deu confiança, assim. Terminou o primeiro tempo, você tinha uma confiança de que o Vitória ia ter um jogo tranquilo no segundo e ia ganhar a primeira na Sul-Americana. O primeiro tempo foi bom. Apesar do Defensa e Justiça ter tido mais a posse de bola no primeiro tempo até, mas eu acho que o Vitória ele foi mais ofensivo, ele buscou mais o ataque no primeiro tempo, tá? Ele teve mais, assim, o lado positivo, né, a boa notícia do primeiro tempo é que o Vitória teve mais ações ofensivas do que nos últimos jogos, né, que a gente tem acompanhado da Série A. Claro que a gente está falando de um recorte, como você bem trouxe, de um Defensa e Justiça em crise, de uma liga que é inferior tecnicamente ao Campeonato Brasileiro da Série A, mas você teve um Vitória que teve mais ações ofensivas, finalizou mais do que nos últimos jogos, né? Um número de finalizações foi muito alto para o padrão do Vitória recente. Por exemplo, o Vitória começou logo o jogo com duas finalizações, assim, em menos de 10 minutos começou com duas finalizações boas, né, de Oswaldo e de Rato. A primeira Bolonha defendeu para cima, Rato chutou na trave. Então, o Vitória produziu bem no primeiro tempo, ao longo de todo o primeiro tempo. Eu acho que, mesmo assim, enfim, o Vitória teve, assim, faltou, claro, né, isso é muito normal do Vitória, o que a gente já tem acompanhado desde o início do ano, que faltou mais capricho em vários momentos, né? Aquela qualidade no passe final que a gente não tem visto no Vitória desde o início do ano, um capricho mal nos cruzamentos, né? Até inclusive na hora de algumas movimentações, né, equivocadas dos jogadores no ataque. Mas eu acho que o primeiro tempo no geral foi bem assim. O Vitória teve, cara, assim, uma coisa que eu achei gostei muito do jogo do primeiro tempo do Vitória foi que o Vitória foi mais associativo. A gente tem sentido muita falta disso no Vitória, né? Na Série A. O Vitória hoje é um time que, quando enfrenta os adversários mais fechados, ele tem muita dificuldade de associar jogadores se encontrarem, tabelarem, triangularem pelos lados do campo, que é algo muito forte do Vitória desde o ano passado. Nos jogos que a gente tem reparado do recorte recente do Vitória, a gente tem visto jogadores muito isolados, tendo que definir na jogada individual. E isso apareceu muito, esse jogo mais associativo, acelerando pelos lados, né, tendo boas triangulações pelos lados, apareceu muito bem no primeiro tempo, que foi o grande diferencial, assim, foi a grande novidade. A gente teve Ronald, que eu achei que foi muito bem na armação hoje. A gente teve Oswaldo, como eu já falei lá no início, foi o jogador mais lúcido, mais produtivo, né, pela ponta esquerda. A gente teve Rato participando muito do primeiro tempo, tocando muito na bola, se movimentando, dando lançamento. Então a gente teve essas boas notícias, sabe? Tipo, um time mais associativo, um time que jogava bem pelas laterais, com jogadores participando bem. Só que aí, assim, como é que foi o primeiro tempo, né? Resumindo muito, que apesar do Vitória ter sido mais ofensivo, né, ter buscado mais o ataque, o Defensa e Justiça teve duas grandes chances, sabe? Aos 23, aos 25 minutos, todos dois na bola aérea, que tem sido, pô, a gente, assim, tem falado várias vezes aqui que é o grande, assim, talvez um dos grandes males do Vitória nesse momento da temporada, né? Ter tomado muitos gols de bola aérea. Então teve duas chances, 23, 25 minutos, que poderiam ter mudado o jogo. Tava 0-0 ainda o placar. E aí, ironia do destino, né? Apesar dessa produção ofensiva, né? Ironia do destino, o gol do Vitória saiu na bola aérea, né? Saiu de uma falta cobrada de Oswaldo aos 36 minutos, que o goleiro Bolonha falhou bizarramente assim, e aí largou a bola nos pés de Edu, que aproveitou o rebote. Mas assim, e depois o Vitória ainda teve outra chance com o Gustavo também, que ele fez uma jogada individual pela direita, mas chutou muito mal, chutou de bico, muito fraco. O goleiro fez a defesa. Mas o primeiro tempo terminou bem, sabe? Com esse detalhe, assim, Oswaldo participando bem, Rato participando bem, que foram as novidades, né? Na defesa, Edu jogou bem, Hiller fez uma boa partida, né? Um cara que precisa ser recuperado no primeiro tempo, fez uma boa partida. Então, essas foram as boas novidades que deixaram essa impressão para o torcedor, tá? De que os reservas atuaram melhor do que os titulares. Aí, o que aconteceu no segundo tempo? O Defensa e Justiça voltou melhor do intervalo.
Eu acho que ele fechou muito bem essas laterais em que o Vitória estava triangulando e conseguindo associar jogadores, né, associar passes ali pelos laterais. Ele fechou bem as laterais e teve muito espaço nas entrelinhas. Se você for observar, dessas finalizações todas que você citou, Defensa e Justiça, a maior parte foram chutes de fora da área. Ele chutou muito ali, dominava a bola nos entrelinhas e estava de fora da área, né? Então, Defensa e Justiça voltou melhor. Só que aí teve um detalhe, assim, o Vitória no início do segundo tempo, aos 7 minutos, Oswaldo, que eu volto a dizer, fez uma partida maravilhosa. Ele disparou em contra-ataque pelo lado direito, driblou, fez um drible lindo no marcador Defensa e Justiça, passou para Cáceres, Cáceres cruzou para Gustavo, e aí Gustavo, pô, quando estava 1-0 ainda, perdeu um gol, que para mim foi um gol perdido, porque ele chutou muito mal. Ele pegou, cortou para o meio, chutou para fora, assim, sem dar nenhum perigo para o goleiro. E aí, velho, a bola pune. Porque logo no lance seguinte, assim, a essa perda, né, de gol do Gustavo, o Defensa e Justiça teve uma falta no lado direito, que estava muito mais para cruzamento. Inclusive, Lucas Arcanjo, eu acho que acreditou que seria um cruzamento, se posicionou mal. E aí, o Tony, que é o meia do Defensa e Justiça, cobrou direto de canhota, fez um belo gol, inclusive. E eu acho que foi uma falha de Lucas Arcanjo, porque ele estava se posicionando para o cruzamento, mas o cruzamento não saiu, né? Foi um chute direto. E aí, velho, assim, depois desse gol, Carpini, aí que tá a questão dos torcedores, né? Acharem que os titulares pioraram o jogo, né? Foi uma mescla dos dois, assim, eles não entraram bem, porque logo depois do gol, Carpini tentou acionar os titulares, né? Entraram Eric, Mateuzinho e Jamerson, que são 3 titulares hoje indiscutíveis do time. Eles não atuaram bem, eles não entraram bem, mas também o time ficou muito exposto, sabe? Porque ele desmontou, por exemplo, o Hiller saiu, então ele desmontou um pouco o meio-campo e botou o time mais no ataque. O Vitória ficou muito exposto, o Defensa e Justiça teve muito mais posse de bola do que o Vitória nesse momento. Eu não gostei, por exemplo, da posição de Mateuzinho, que atuou como segundo volante ali ao lado de Ronald. Eles eram os únicos 2 volantes que tinham no time. Mateuzinho muito longe do ataque, onde ele pode produzir mais, né, com passe decisivo e tudo mais. E aí o Defensa e Justiça teve mais posse de bola e o Vitória roubava e acelerava, 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 disparava para o ataque, pegava a bola, disparava para o ataque, e aí, obviamente, perdia muitas bolas também. Só que, assim, para fechar, tá? De qualquer forma, cara, Fábio, assim, nos últimos 20 minutos, é impressionante a quantidade de chances que o Vitória teve, né? Mesmo com essa jogada de acelerar o máximo possível, o Vitória teve muitas chances e todas perdidas, assim. Teve uma jogada que Eric deixou o Carlinhos de cara com o goleiro, né? E aí Carlinhos chutou em cima de Bolonha. Foi a primeira chance perdida de Carlinhos. Teve a jogada de Janderson, né? Que veio o cruzamento de Cáceres. Ele dominou mal, dominou de canela na entrada da área. E aí depois ele fez um passe para ninguém, matou a jogada. Teve um cruzamento da direita também, que Eric não, que o zagueiro do Defensa e Justiça falhou, né? Ele foi cortar, só que furou, e aí ninguém aproveitou. Depois teve um cruzamento que Ronald fez na linha de fundo. Ronald foi à linha de fundo, acreditando na jogada, cruzou. Carlinhos subiu inteiro para cabecear e perdeu o gol. Depois teve um cruzamento, né? Que Janderson dominou na área. Oswaldo passou livre pela esquerda. Janderson não deu em Oswaldo, preferiu chutar, chutou bloqueado. E aí teve finalmente a grande chance, já na reta final, que Janderson fez uma jogadaça assim, individual pelo meio, deixou Carlinhos, lançou Carlinhos para profundidade, ele ficou cara a cara com o goleiro. E aí, velho, Carlinhos isolou completamente. Então, assim, no geral, foi aquilo que eu falei no início do comentário. O Vitória teve muita chance de ganhar esse jogo, né? Desde quando estava 1-0 no placar, desde quando estava 0-0, porque o Vitória foi melhor no primeiro tempo, depois quando estava 1-0 ainda, o Defensa e Justiça voltou melhor. O Vitória teve um contra-ataque com o Gustavo, perdeu o gol. Depois, quando estava 1-1, o Vitória perdeu um pouco o controle do jogo, porque a posse de bola ficou com Defensa e Justiça, mas mesmo assim o Vitória teve muita chance no contra-ataque, na transição, né, explorando o espaço que o Defensa e Justiça estava dando nas costas. E aí perdeu o gol demais. Tudo por incompetência. Né? No primeiro tempo foi por incompetência em alguns momentos, apesar de ter jogado bem. No início do segundo tempo, com a chance de Gustavo, foi incompetência. E na reta final, então, nem se fala, porque foram muitas chances. Carlinhos perdeu 3. E a mais clara de todas foi essa que eu mencionei, que Janderson fez uma jogadaça, deixou ele cara a cara com o goleiro. E ele isolou de uma maneira, assim,
bizarra, velho. Bizarra. E aí, só para finalizar, não à toa, Carlinhos foi muito vaiado depois desse último lance que ele perdeu de gol. E aí, no final do jogo, a torcida cantou o famoso vergonha, vergonha, mostrando que a coisa não tá nada bem, né? Opa, agora sim. O Vitória perdeu a oportunidade de dar uma espantada na crise, né? Se conseguisse converter, né, esse volume de chances criadas em pelo menos um golzinho, né, para fazer o 2-1 ali, o sentimento seria outro, né? E aí, além de não conseguir vencer, né, não ajudou em termos de pontuação, né, na classificação da Copa Sul-Americana, até somou mais um ponto, mas ainda deixa a situação muito complicada, ainda faz vários jogadores aí diminuírem a confiança que já é baixa, né? Você criar bastante e perder. O Carlinhos, por exemplo, a gente sabe que centroavante bom, confiança já é importante. Imagina para centroavante que não é lá essas coisas, né? Que é o Carlinhos. Então é um jogador que fica mais difícil ainda de você confiar, né? Perdendo esse caminhão de gols que ele perdeu. Porque ele chuta em cima do goleiro é Só te absurdo, né? interrompendo, Porque, sim, é, não, só um adendo a mais nessa coisa de confiança, Fábio, desculpa te interromper. Mas teve um detalhe, hoje é aniversário de Janderson, né? Então ele entrou no segundo tempo com a vontade da zorra, assim, de fazer o gol dele. E aí acabou que Janderson saiu de campo vaiado, pô, no aniversário dele. sim. Então essa coisa de confiança vai pro saco, né, velho? Completamente. É isso, né? O Felipe Almeida aqui no chat, ele fala que é o pior conjunto de centroavantes da história do Vitória. Janderson, Carlinhos e Fabri. O Wagner Gomes fala que, na opinião dele, é o elenco mais fraco da competição, né? Dos times da Série A, junto com o Juventude. O Saulo Lessa fala que a validade de Carpini acabou. E teve aqui um comentário, acho que foi do Cachavel Multigame. Ele pergunta do Felipe Cardoso, porque ele não é utilizado. Cara, assim, pelas informações que estão circulando, né, nos setoristas do Vitória, a questão de Felipe Cardoso é que ele não treina bem. Tipo, pelo que as informações estão circulando entre os setoristas, é que ele não convence Carpini nos treinos, sabe? Que ele não treina bem e aí nem ter sido relacionado por conta disso. Mas assim, eu acho que chegou um ponto em que Carpini vai ter que tentar algo novo, sabe? Sobretudo porque o Felipe Cardoso é ponta esquerda, pode jogar por ali, é uma posição extremamente carente, então ele tem que tentar algo novo mesmo, assim. De jogar mal, todo mundo tá jogando, então bota o menino aí para testar, né? Eu acho muito por aí. Mas você tava falando sobre Carlinhos, a chance que ele perdeu, eu queria ouvir sua opinião. Não, a final também foi bem impactante, mas aquele chute em cima do goleiro, assim. Tipo, ele tinha espaço, ele tinha. Assim, o goleiro não estava tão em cima dele, né? Assim, ele simplesmente chutou em cima do goleiro. Assim, ele não quis raciocinar por 2 segundos para pensar uma alternativa, né? Ele só quis chutar ali em linha reta, né, em direção ao goleiro, assim. Realmente é um atacante de série C, tá? Assim, Carlinhos teria muita dificuldade na série B. Jogando na série B, ele teria muita dificuldade. Talvez numa série C ele conseguisse ajudar, mas no Vitória é muito complicado. Tanto que ele estava no Nova Iguaçu, né? Ele foi revelado pelo Nova Iguaçu, que é um time da série D do Campeonato Brasileiro. Aí teve a chance lá no Flamengo, jogou algumas partidas, mas também sem muito brilho, tanto que deixou o clube. E no Vitória mostra que de fato não é jogador para a Série A, né? Infelizmente não vai ser o cara que vai ajudar o Vitória aí nessa sequência da temporada a sair desse quase buraco, né, que o Vitória se encontra nesse momento. Bom, mais alguma coisa sobre o jogo, Vitor Vilau? Podemos ir Não, para não. o Já campinho. falei tudo que eu tinha para falar. Muito bem, vamos ver a interatividade aqui. Tem o Saulo Lessa, tem o Neto Baiano também, sempre por aqui, né, que é torcedor do esporte, mas está por aqui. Fátima Rodrigues, tem Eu o nunca soube Pablo se Neto Daniel. Baiano é torcedor do esporte ou do Vitória, porque Neto Baiano é ídolo do Vitória, né? Isso, exatamente. Eu tenho Faz uma impressão pelos falta, viu? comentários. Ah, Faz uma sem dúvida. falta. Se tivesse um Neto Baiano nesse time aí, o Vitória tinha pelo menos 12 gols a mais na temporada. No mínimo. Tem uma pergunta aqui do Pablo Daniel, ele é torcedor do Bahia, e é uma provocação, né? Ele fala que a distância
do Vitória para o Bahia hoje é mais parecida com Real e Atlético ou Barcelona e Espanhol? Você que é um amante do futebol espanhol. Hoje, inclusive, o Barcelona foi eliminado, me deixou um pouco feliz, assim. Para depois, curioso, né? Hoje eu cheguei em casa do trabalho, assim, falei, pô, vou assistir Barcelona e Inter secando o Barcelona. Aí, porque quem não sabe, né, é só olhar meu Twitter lá, eu sou, tipo, o, o Íntia barra brava do Real Madrid. Aí, sequei o Barcelona, fiquei feliz da vida, cara, com a eliminação do Barcelona. E aí, tipo, 15 minutos depois, a vida me lembra que eu sou torcedor do Vitória também. E aí tive que assistir isto aqui que a gente está comentando para me deixar triste, né? Muito triste. Cara, não vou responder essa pergunta, porque claramente é uma resposta provocativa, né? Claramente, porque se eu falar o que eu penso, que é o Real Madrid e o Atlético, que o Atlético é desse tamanho assim, eu vou estar fazendo exatamente o que ele quer. E mas assim, falando sério mesmo, cara, a diferença é muito grande, né? Muito grande hoje. E assim, não é uma diferença grande porque o Bahia gera receita suficiente para ser diferente. É porque o Bahia foi comprado por um clube, por um grupo Isso. gigantesco, né? Não é tipo assim, não é que o Bahia deu um salto por conta própria. É porque o Bahia foi comprado por um grupo gigantesco. Hoje o Bahia é possivelmente mais rico do Brasil. O Flamengo, o Palmeiras são times que geram mais receita por conta própria, né? Mas se for olhar, o cofre do Bahia é infinito, pô. É só o City fazer o Pix que ele vai ter mais receita do que o Flamengo e o Palmeiras. Então, pô, é por causa disso que a distância aumentou muito, né? Não foi uma coisa orgânica que o Bahia conseguiu, foi por causa de uma compra do grupo. Mas, obviamente, que no futebol atual, né, com SAF e tudo mais, isso é uma possibilidade, é um recurso que os clubes têm à sua disposição. Eu acho que o Bahia fez muito bem em ter apostado nesse tipo de modelo. Foi comprado por um grupo que é muito forte, e isso vai se refletir no futebol assim, eu esperava que isso fosse refletir até em mais tempo, né? O reflexo da diferença do investimento no nível de futebol é muito grande, né? Já em pouco tempo, né? Então, óbvio que a distância é muito grande, é, O mas Pablo, não é por uma. Diga. não só o Pablo complementou a pergunta dele, ele fala que não é provocação, ele fala, não digo em história de clube. Acho que os dois têm histórias parecidas, digo em disparidade financeira, Em a disparidade comparação. financeira, sim, né? Mas, assim, comparando, né? Já que é para comparar, o Real Madrid gera a sua própria receita. O Barcelona também, né? Não tem nenhum grupo milionário por trás. Isso é uma provocação também aí. Sim. Não deixa de ser verdade, né? Só um parênteses, né? Pô, Inter e Barcelona hoje parecia outro esporte, né, cara? Assim, Não, a total, gente, a total, gente total. vê. Eu vejo muita Série C, inclusive, né? Mas até comparando com jogos de Série A, assim, até de competições sul-americanas, parece outro esporte, né? É outro nível, né? Inclusive, jogaço a É Inter chocante. está na final da Liga dos Inclusive, né? Só Campeões. para. A meu comentário não é só porque fiquei feliz com o negócio do Barcelona, depois triste com o Vitória. Não, é porque realmente, assim, né? Essa sequência, né? De você assistir um jogo desse da Liga dos Campeões, depois assistir um jogo desse da Sul-Americana, que é uma competição continental também, o choque é muito grande, velho. É outro esporte, É. assim, é outro esporte. Os caras jogam num nível técnico, num nível físico, nível tático, absolutamente diferente do que a gente pratica aqui. Não tem a menor comparação. Menor comparação. E não é porque é o Vitória, o Defensa e Justiça, não. Se você for pegar um jogo da Libertadores top também, o nível é muito diferente mesmo. E não é só, como diz o outro lá, né, o comentarista da Sormani, porque bota um gramado bonitinho, faz um merchandising e a coisa é mais atrativa. Não, pô, o nível do futebol é muito diferente, absolutamente diferente. Não é só por causa do envelope, não. É porque os caras evoluíram muito mesmo, muito em relação ao nosso nível aqui. Muito bem.
Bom, vamos voltar para nossa realidade, falar de Copa Sul-Americana, né? Vamos para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí Vitória, os jogadores do Vitória, né? Contra o Defensa e Justiça. Pô, velho, deixa eu analisar a atuação de Dumfries, de Lautaro Martins. Não quero. Pô, a gente tá falando de Liga dos Campeões aqui, você me bota essa escalação aí, velho, na tela. É de doer o coração, doer os olhos, doer a cabeça, doer tudo, velho. Tem como não. É quase um time de Liga dos Campeões, Vitor Vilar. Vou olhar, Vamos vou lá, pensar que é o Milan, né? Pela camisa, assim, é o É, Milan. Tô analisando o penso Milan. que. Tá uma merda também esse ano, né? Enfim. Mas ganhou do Real, né? Esse ano. Inclusive do seu Real no Bernabéu, né? Teve Pô, isso. se pra isso, velho. Bom, vamos lá. Lucas Arcanjo, mais uma vez, fez defesas importantes, mas no gol ali eu também fiquei com a impressão que ele poderia ter ido melhor. Fiquei com meu mosca ali. Vamos lá. Cara, Lucas Arcanjo é isso. Eu acho que ele fez defesas importantíssimas, né? Do chute de fora da área da Defensa e Justiça. No primeiro tempo, ele fez uma defesaça na cabeçada do. Numa das duas chances que o Defensa e Justiça teve, né? Na segunda, ele fez uma defesaça absurda. Só que eu acho que ele falhou no gol. Eu acho que ele poderia ter se posicionado melhor. Ele estava esperando o cruzamento e aí tomou um gol no contrapé. Então, eu vou colocar ele como regular, né? Porque falhou por um lado, salvou no outro, então regularzinho para ele. Tudo bem que tem o mérito da falta que foi bem cobrada, né? Foi ali no praticamente no ângulo, né? Foi difícil, mas ele poderia de fato ter ido melhor. Bom, hoje a dupla de zaga teve Neres e Edu. Agora sim, só para resgatar, não é uma falha que vai comprometer a vida de Lucas Arcanjo, não, né? O crédito dele é imenso, imenso. E goleiro falha, velho, não tem muito o que fazer, não. É, Inclusive, falando do Real Madrid, o Real Madrid classificou para a Liga dos Campeões, para a final da Liga dos Campeões no ano passado, graças a um frangaço de Neuer, né? Que entregou a bola no pé de Rossellu. E é Neuer, pô. Isso. Então, o goleiro falha, pô. Normal. É, Você chamou quem mesmo? A dupla de zaga, né? Isso, Neres e Edu. Cara, Neres foi mal, laranjinha para ele. Eu acho que muito insegura a partida dele, não fez uma partida segura, não. Fez uma partida muito insegura. Neres realmente não lembra nada do que foi do ano passado. Eu acho que hoje ele é o quarto da zaga do Vitória em termos de hierarquia. Lucas Alter, Zé Marcos, a dupla titular. Sem Zé Marcos ou sem Alter, joga Edu. Neres seria o quarto nessa escala aí, né? E Edu, para mim, foi bem. Eu achei ele bem hoje, não só pelo gol, né? Ele foi o autor do gol, mas ele fez da dupla de zaga, ele fez a partida mais segura e, inclusive, salvou várias vezes o próprio Neres, né? Então, vou colocar ele como bem. Foi um dos caras que deu um bom recado, assim, sabe? Que aproveitou o jogo para aparecer bem. Bom, dupla de laterais, né? Cáceres, que em parte da temporada foi titular, né? Inclusive vai ser mantido, né? Porque o Claudinho não vai estar à disposição no próximo jogo. E aí, como foi o Cáceres? Cara, Cáceres, eu vou colocar ele como regular, porque, assim, ele fez uma partida até boa ofensivamente, sabe? Ele não foi perfeito, né? Ele não foi eficiente assim, mas em algumas várias oportunidades que o Vitória teve de nessa reta final, né, de chegar ao ataque, de gerar oportunidades de gol, foi com jogadas de Cáceres, né? De cruzamentos de Cáceres. E então, assim, ele não foi decisivo para a partida, mas eu acho que ele aproveitou bem a oportunidade. E eu acho que ele vai com mais ritmo, com mais confiança até para o jogo do Vasco, porque ele vai ser titular. Já o Hugo, né, adiantando um pouco aqui, mas é só para fazer a comparação, né, pegar o gancho. O Hugo não aproveitou nada a oportunidade. Fez uma partida muito mal. Pode colocar ele como muito mal. O Hugo não apoiou o Oswaldo pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O Oswaldo fez uma boa partida, mas o Hugo não foi graças ao apoio de Hugo. O Hugo apareceu muito mal. Acho que a única coisa que ele fez de bom mesmo no jogo, assim, relevante, foi ter sofrido a falta que depois gerou
o cruzamento do gol que Edu fez, né? Foi uma falta que ele sofreu, mas não foi uma falta de uma jogada construída dele. Foi uma bola que sobrou para ele na esquerda, o cara da Defensa e Justiça chegou batendo nele e aí gerou a falta. Mas a atuação dele foi muito mal, né? O que evidencia só que o Hugo realmente foi a contratação bem ruim do Vitória, né? Eu teria feito a contratação, acho que poderia, eu achei até que seria um jogador que daria certo aqui no Vitória, mas ele tem recebido várias oportunidades, né, desde o início do ano e não tem feito, eu não lembro de nenhuma partida que você possa falar assim, pô, o Hugo atuou hoje bem. Então, é uma contratação que não deu certo no Vitória até agora e é uma das posições que eu acho que o Vitória vai ter que reforçar e reforçar bem na janela do meio do ano, na lateral esquerda, porque hoje só tem Jamerson, que não é um jogador Confiável, que né? vá mudar muito. Não é confiável, não é um jogador que vai conseguir mudar muito o patamar do Vitória, não. Bom, dupla de volantes, tivemos Ricardo Hiller e Ronald. Cara, Hiller, apesar de muito protesto da torcida, né, que não gosta dele, mas hoje ele fez uma boa partida, enquanto ele esteve em campo, né, que ele saiu no comecinho ali do segundo tempo, após o gol do Defensa e Justiça, ele foi uma das alterações. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade também, sabe? Ele foi bem, vou colocar ele como bem. Foi um cara que foi bem nos desarmes, que é a especialidade dele, é a principal função dele em campo. Mas ele também fez algo que ele não costuma fazer, que é romper linhas com passes, né? Acionar o pessoal mais da frente, passes em profundidade, passes de mudar a direção, né, do jogo, pegar da esquerda e abrir na direita. Eu acho que ele foi um cara que atuou bem no primeiro tempo, Ricardo Hiller. E, e aí, Ricardo, isso. E, enfim, foi bem. Sem Baralhas, né? Retomando aqui, sem Baralhas ele Isso. vai ser titular provavelmente, porque o William Oliveira também tá machucado, né? Então, foi bom. Foi uma boa atuação pensando no jogo do Vasco. Já Ronald, né? Ele foi muito bem. Para mim foi o melhor em campo, já dizendo logo, melhor em campo do Vitória. Foi uma partidaça. Partidaça de Ronald. Partidaça. Ele foi o melhor do primeiro tempo na articulação das jogadas, acelerando os jogos pelas laterais. No segundo tempo, ele apareceu na frente, né? Teve um lance que eu mencionei, que ele foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Carlinhos. Carlinhos perdeu a cabeçada, né? Subiu inteiro e perdeu a cabeçada. Ronald fez uma partidaça. Hoje é titular absoluto do time do Vitória, absoluto. Ele e Baralhas nos volantes. Bom, só sobre o Baralhas, né? Para quem ainda não sabe, foi diagnosticado com labirintite, não é isso? Vertigem ali. E está afastado por tempo indeterminado, não é isso, Vitor Vilar? Não, não temos É previsão, né? isso. O Vitória soltou hoje uma nota, né? Avisando que ele está fora por tempo indeterminado, ele já iniciou o tratamento, mas tem que esperar evoluir o tratamento, né? A Vitória não deu nenhum Isso. prazo oficialmente do retorno dele. O nome que eles usaram é o nome técnico. Eu não vou lembrar aqui o nome técnico, porque são quatro palavras, assim, é vertigem, técnica, não sei o que lá, benigna. Mas eu ouvi o pessoal que é da área de saúde dizer que é labirintite, né? Ele teve basicamente uma labirintite aí bem pesado. O Vitória falou que ele tinha ficado, por exemplo, de fora do último jogo, né, contra o Ceará, muito por conta disso, né? Ele não foi titular por conta disso, de que ele já tinha sentido isso antes da partida anterior, e aí ele foi examinado e foi diagnosticado com isso. Você tem aí o nome? Tenho. Vertigem posicional paroxística benigna, Pronto, é essa azul aí. conhecida como VPPB. VPPB. Enfim, melhoras aí, né? Para o Baralhas, inclusive um jogador importante aí Exatamente. para o Vitória para a sequência da temporada. Enquanto isso, vai ter que ir com essa dupla mesmo aí para os jogos próximos, né? Para os próximos duelos aí do Vitória. O Wellington Rato deu lampejos aí que pode ser útil? Cara, Rato teve uma atuação diferente, assim, né? No primeiro tempo ele foi bem, e no segundo tempo ele deu uma sumida, tanto é que foi substituído por Carlinhos, né? Porque caiu muito no segundo tempo. Mas enquanto ele, no primeiro tempo, né?
ele foi um dos principais jogadores do Vitória, assim, para aquela sensação boa que o Vitória deixou no primeiro tempo, né? Muito participativo. Rato é um cara que vinha sendo muito criticado e acho que justamente por ser pouco participativo nos jogos, né? Ter poucas ações ofensivas, ter pouca às vezes até se esconder do jogo de certa forma. E nesse jogo não, no primeiro tempo ele participou muito, ele se apresentava, pedia a bola, aparecia no ataque, caía pelo lado direito, né? Ele fez várias jogadas pelo lado direito, né? Caindo do meio para a direita, associando ali com o Gustavo Mosquito, associando com Cáceres. Então, no primeiro tempo ele agradou muito. Então, eu vou colocar ele como bem, jogou bem. No segundo tempo ele caiu demais. Mas aí tem a questão física, né? Rato tá sem ritmo, acabou de voltar de uma lesão. É um cara que ficou um tempo afastado por lesão também. Então, a expectativa é que esse jogo devolva a confiança para ele, que ele volte ao elenco, né? Que ele volte, não, que ele entre de uma vez por todas no elenco, que ele ainda não entrou. O Rato pode ser um reforço dentro do elenco, né? Um jogador que Exato. pode entregar mais e justamente numa posição ali que é de fato carente, né? Basicamente é só o Mateuzinho ali que é sobrecarregado, né? E às vezes você pode até jogar com os dois, né? Então, o Rato voltando e sendo útil, né? É um reforço antes da janela, né? Vamos ver se ele consegue, a partir de agora, de fato, ter uma sequência sendo efetivo para a equipe. Bom, vamos para o ataque, né? Mosquito e Oswaldo nas pontas. Agora começa o vermelhinho. Gustavo, mal, né? Não, não assim. Inclusive, quando saiu, foi vaiado por parte da torcida, né? Saiu para a entrada de Eric, porque realmente ele abusa assim ele tem alguns jogos que ele abusa, cara. Gustavo é um cara que desde o ano passado ele vive de lampejos, né? Como eu falei no comentário inicial, ele joga bem uma partida para depois jogar cinco, muito abaixo. Ele teve duas oportunidades, né? Uma jogada individual dele, né? Ele erra muito, cara. Ele erra muito. Antes dessas oportunidades, ele teve também cruzamentos errados, passes errados, dribles que ele não consegue passar pelo marcador. Tenta o drible, perde a bola. Mas ele teve uma oportunidade no lance até bonito dele, individual, que ele chutou no meio de três, só que ele chutou mal, assim, não chutou bem, chutou de bico. E a outra que foi a que irritou, né? Ele teve a oportunidade de fazer o 2-0 e chutou na lua, assim, isolou a bola. Então, mal para ele. Janderson, né? Cara, Janderson, ou desculpa, Fabri e Oswaldo, tô pulando aqui já para o reserva. Fabri muito mal, vermelho para Fabri. Como eu falei, ele teve a oportunidade de ser titular, de poder mostrar futebol para poder brigar pela posição de centroavante, até que, né, Renato Kaiser estreia e tenha ritmo. Mas Fabri errou muito no primeiro tempo, errou todas as decisões que ele tomou e ele atrapalhou muito o time. Assim, boa parte do fato do Vitória não ter tido ainda mais volume, mais oportunidades de fazer gol no primeiro tempo foi porque Fabri, quando chegava a bola nele, ele fatalmente perdia. Ele perdia no drible, perdia no passe, perdia no cruzamento, se posicionava muito mal. Vários momentos, inclusive, o cruzamento foi para ele, o passe foi para ele, e ele passou da bola, né? Teve momentos em que ele irritou por isso, porque ele se posicionava na área, o cruzamento vinha e ele estava em movimento, passava da bola e a bola ficava com o adversário. Então o Fábio atrapalhou demais, muito mal. E Oswaldo, vou colocar bem, velho. O vovô fez uma partidaça hoje. Partidaça. Eu só não vou colocar muito bem, porque no segundo tempo ele caiu muito. Mas aí tem que dar um desconto também, né? Porque, como eu falei, do jeito que ele atuou no primeiro tempo e no começo do segundo, né? No começo do segundo, ele fez uma jogada de contra-ataque, assim, que ele parecia um garoto, pô. Ele saiu disparando pelo ponta direita, fez um driblaço no marcador, tocou para Cáceres e Cáceres depois passou para Mosquito. Mas depois desse esforço todo, ele caiu muito fisicamente, né? O Carpini até tentou manter ele em campo por causa da atuação boa, mas tentou colocar ele para correr menos, né? Porque ele jogou de segundo atacante ao lado de Carlinhos no segundo tempo, mas mesmo assim ele não conseguiu produzir fisicamente, produzir no jogo porque fisicamente estava mal. Mas enquanto ele teve gás, ele fez uma partidaça. Certamente a partida mais lúcida de um ponto esquerda. O lance de Oswaldo é aquilo, né, velho? Ele é jogador. Ele é jogador de futebol. Ele tem qualidade, ele tem técnica, ele tem visão, inteligência. Você não vê ele errando decisões tecnicamente assim. O problema é que ele já tem 38 anos e fisicamente o corpo já não responde mais.
Então é bom ter o Oswaldo de volta, assim, atuando bem, com confiança, mas a gente sabe que é um jogador que não dá para confiar, né, que você vai ter um ponto esquerda para a Série A. Achamos o ponto esquerda para a Série A. Não dá. O cara não vai conseguir, ele não consegue manter 90 minutos nesse nível. Imagina 31 rodadas que tem agora na Série A pela frente ainda. Mas enfim, é bom saber que o vovô tá aí, né? O vovô tá aí. Vamos ver se não é um lampejo de uma partida, né? Em que ele conseguiu juntar todo o gás do mundo ali e foi bem. Porque nos outros jogos anteriores da temporada ele estava claramente muito abaixo fisicamente, né? E nesse jogo ele conseguiu mostrar algo mais fisicamente, só que durou ali uns, vou colocar assim, 60 minutos, se muito. Muito bem, então Então foi verde bem. musgo Ah, pro Oswaldo e o e muito mal, Fabre vermelho para Fabri. vermelho. Bom, vamos para os jogadores que entraram aí, né? Tivemos Janderson, Carlinhos, Eric, Mateuzinho e Jamerson. Beleza. Vou de uma vez todos, tá? Vou falar todos de uma vez só. Vamos lá. Mateuzinho, tá? Mateuzinho mal. Mateuzinho não entrou bem hoje na partida mais uma vez. Vou colocar ele como mal laranja. Em parte, ele foi muito sacrificado por Carpini, porque ele ficou como segundo volante ao lado de Ronald. Então, eu acho que Carpini toma uma decisão muito errada nesse sentido, porque Mateuzinho tem que atuar o mais próximo possível do ataque. Mas ele mesmo assim não conseguiu ter impacto no jogo. Assim. Mateuzinho não conseguiu ele brigou mais para recuperar a bola do que conseguiu criar no ataque, fazer as ligações de ataque, que era o que ele entrou no segundo tempo para fazer, né? Então, vou colocar ele como mal. Vou colocar Carlinhos muito mal. Aí depois de tudo que a gente falou, não preciso nem falar, né? Porque que ele é Isso. muito mal. Eric, vou colocar como regular. Tá acompanhando aí, Márcio? Vamos Vamos lá. lá, Mateuzinho mal. recapitulando. Mateuzinho mal, Mateuzinho que é o mal, laranja. laranja. Carlinhos muito mal, vermelho para ele. Eric regular, tá? Por que Eric regular? Porque eu achei que ele até conseguiu, de certa forma, puxar alguns ataques aí pelo lado direito. Foi um jogador relevante ofensivamente pelo lado direito, mas também não teve impacto no jogo assim, né? Ele deu por um lado, ele deu passe para Carlinhos, né? Perder, por exemplo, algumas oportunidades, perdeu aquela que ele chutou em cima do goleiro, foi passe de Eric. Só que, por outro lado, também ele perdeu muita bola, tomou decisões erradas, não chutou a gol. Então, acho que Eric foi regular, sabe? Não foi nem bem nem mal, assim. Janderson é um problema, velho, eu avaliar Janderson, porque Janderson, ele, ao mesmo tempo em que ele perdeu muitas oportunidades de ataque, como, por exemplo, o que eu falei, né? Ele dominou a bola, não passou para Oswaldo. Ele, ao mesmo tempo, ele criou várias oportunidades, né? Porque Janderson, o chute de Carlinhos que ele isola, né? Carlinhos isola. É uma jogada individual de Janderson. No segundo tempo, o Janderson talvez seja o cara que mais arrancou e mais criou oportunidade para o Vitória, assim, mais conseguiu tirar o Vitória de trás e com a base dele da força física e da roubada de bola também na pressão, ele conseguia levar o Vitória para o ataque, né, acelerando. Então, pô, velho, para ser justo com o Janderson, assim, eu vou colocar ele como regular porque ele perdeu muitas chances também, mas se não fosse por ele no segundo tempo, eu acho que o Vitória nem teria criado, sabe? É muito por aí. Então, vou colocar ele como regular, assim como o Eric também, né? Eric criou algumas coisas, mas também não foi decisivo. E Jamerson vou colocar como mal. Entrou muito mal o menino Jamerson, o lateral esquerdo Jamerson, laranja para ele, porque entrou no segundo tempo no lugar de Hugo e não elevou o patamar, assim, né? Continuou o lado esquerdo do Vitória tão nulo quanto com o Hugo. Muito bem. Então, para fechar, né, já temos o melhor em campo, que é o Ronald e o Carpini. No final das contas, o técnico fica com qual avaliação? Cara, eu vou colocar ele como. Eu vou colocar como regular, velho. Porque, de certa forma, a culpa do jogo ter ido para esse caminho não foi dele, né? Eu acho que ele acertou na escalação ao colocar os reservas para dar um ritmo, para dar confiança, né?
O Vitória jogou bem o primeiro tempo, acho que o time foi bem planificado teve um bom planejamento para a partida. Mas aí quando o time precisou de uma reação no segundo tempo, ele botou o time para frente, o time criou, aproveitou as oportunidades, gerou muito, como a gente já falou. Mas o que prejudicou o time foi tecnicamente mesmo, foi individual demais. Muito bem, deu um cortezinho, eu não sei se foi eu ou se foi o Vitor Vilar, tá? Nos avise aí, Deve ter viu, sido Márcio eu. Souza? Foi agora né, no finzinho da sua fala. Foi você mesmo, viu, Vitor? Quer completar? Eu não sei onde eu parei aí, mas Foi no finzinho. é isso. Eu acho que vou botar regular porque não foi individual. O problema de hoje foi muito mais individual. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? O Carlos Júnior, torcedor do Vitória que está sempre por aqui, ele fala que o Carpini falou na coletiva que alguns aproveitaram a oportunidade, outros não, e depois ninguém pode reclamar de não ter tido chance de jogar. É isso, né? Perfeito. Esse Concordo com jogo de ele. fato serviu para isso.